Sejam bem-vindos ao canal Alquimista da Bolsa. Hoje vamos fazer uma retrospectiva do que foi o ano de 2022 e as perspectivas para 2023. Veja o vídeo até o final para que você possa conhecer o que nós consideramos as perspectivas para 2023. O ano começou com uma perspectiva muito boa, uma recuperação econômica da pandemia, que faria com que a Bolsa subisse bastante. Mas logo no início do ano tivemos uma surpresa, quando a Rússia invadiu a Ucrânia e começou uma guerra. Isso fez com que os preços das commodities explodissem, o preço do petróleo em especial subisse bastante, gerando uma inflação de âmbito mundial. Essa inflação que já vinha alta por questão de oferta, porque a China ficou muito tempo fechada, começou a faltar alguns produtos e os produtos subiram, os produtos industrializados. Mas com a Rússia invadindo a Ucrânia, houve uma inflação generalizada das commodities. Esse conflito, que inicialmente achava-se que ia ser um conflito de curta duração, já continua e ainda está extremamente ativo agora no final do ano. No dia 31 ainda existe guerra na Ucrânia. Outro fato muito importante foi como o Federal Reserve, o Fed, tratou da questão da inflação. Inicialmente, ele vinha dizendo, comunicando que era uma inflação transitória e passageira, mas depois chegou à conclusão que não, que era uma inflação de longo prazo e começou a subir as taxas de juros e as perspectivas que subam ainda mais. Nessa toada fez com que as bolsas caíssem, porque a gente não sabe até quando o Fed vai subir os juros e até quando o Fed vai manter essa taxa alta. No final do ano, quando a inflação americana deu sinais de desaceleração, a perspectiva era que houvesse uma alta na Bolsa, generalizada, com a perspectiva de corte das taxas americanas. Mas Jerome Powell comunicou no pronunciamento que o Fed não tem intenção de diminuir as taxas, vai manter as taxas altas por um longo período, na medida que, aguardando que a inflação volte para a casa dos 2%. Isso gerou uma queda forte nos mercados mundiais. Falando do Brasil, uma perspectiva positiva para a Bolsa foi a privatização da Eletrobras. O mercado, todo mundo já sabe, o mercado gosta muito de empresas privatizadas. E essas empresas sempre têm alta significativa na Bolsa. E com a privatização da Eletrobras, a Eletrobras subiu e as estatais em geral subiram também. Porque o mercado acreditou que o governo Bolsonaro iria fazer mais privatizações. Então, todas as estatais, de uma maneira geral, subiram. E aí, o ano foi passando e chegamos às eleições. Nas eleições, ficou muito claro essa divisão, né? Então, o governo Bolsonaro sendo reeleito, as estatais deveriam subir bastante. Então, começou a chamar de kit verde e amarelo as estatais, de modo geral, comandado por Petrobras e Banco do Brasil. E essas subiram sem parar. E, pelo outro lado, quem acreditava que o Lula poderia vencer a eleição, teve o kit Lula, que eram as educacionais, as construtoras, que tinham a perspectiva de que retornasse o FIES, e isso era muito bom para as educacionais, ou que a Minha Casa Minha Vida voltasse com a mesma força que teve no passado. E isso impulsionava as empresas do setor de construção. Mas chegamos à eleição e o Lula foi eleito presidente do Brasil, então gerou logo em seguida uma queda no kit verde e amarelo nas estatais, porque a perspectiva é de que elas não seriam mais privatizadas, então elas não tinham tanta atratividade. Além disso, o governo eleito começou a sinalizar a possibilidade de intervenção na Petrobras e mudança
da política de preços internacionais, podendo ter um preço mais baixo que o mercado internacional. E isso vai fazer com que os lucros sejam menores, o retorno menor e a perspectiva de investir na empresa ficou menos interessante. Ela continuou caindo bastante. Ela chegou a bater R$ 21. E do outro lado, o kit Lula teve uma alta, ainda um pouco mais expressiva, mas depois perdeu força, porque não se falou de fiéis, nem teve as perspectivas de que esses setores teriam altas significativas. Outro fato muito importante foi a subida da Selic. A Selic no ano anterior estava em torno de 2%, quer dizer, chegou a estar em 2% e veio subindo forte antes de qualquer outro país do mundo. Isso foi positivo para a economia brasileira, mas a Selic subiu muito mais do que o mercado esperava. Então, iniciamos o ano com 2,25 e subimos até agosto com 13,75. Uma Selic bastante alta, tirando a atratividade da renda variável e puxando os recursos para a renda fixa, que está pagando valores bastante expressivos. Agora, no final do ano, quando o mercado começou a pensar de que a inflação, que a Selic poderia começar a cair, até porque a inflação brasileira ficou, de certa forma, controlada, o nosso presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fez uma declaração de que, devido à indefinição fiscal no Brasil, com o novo governo, a tendência é que a Selic fique alta por um prazo muito maior e poderia vir até a ser aumentada, o que levou o mercado a uma queda generalizada, porque foi contra as expectativas do mercado e trouxe mais incerteza para a nossa bolsa. E o governo Lula, de forma geral, também deixou o mercado bastante inseguro, porque não foi claro e demorou muito a definir seus ministros, levando que o mercado trabalhasse muito com a incerteza. Além disso, indicou nomes políticos para cargos chaves, como o ministro da Fazenda, o Haddad, e o presidente do BNDES, o Mercadante. O mercado temeu uma virada brusca da política econômica e caiu. E chegamos ao final do ano com mais um fato muito importante no âmbito econômico mundial e que tem uma relação direta com a nossa Bolsa de Valores. A China começou um processo de flexibilização da política de Covid-0, o que sinalizava uma abertura do mercado chinês, da produção. Então, como a nossa bolsa é totalmente ligada à China pela venda de produtos siderúrgicos e também minério de ferro, e além disso, com a China aberta sinaliza uma demanda maior de petróleo e isso faz com que a Petrobras também suba. Então, a perspectiva era de que, e que aconteceu, que várias siderúrgicas, do modo geral, o setor de mineração, subisse. E aí criou-se até o kit China, que foi Vale, Gerdau, CSN, elas subiram nessa esfera de alta do consumo e da produção e do crescimento chinês. Além disso, foi uma boa perspectiva quem comprou Alibaba, a Baba 34, que também subiram bastante, que é a BDR da Alibaba listada na Bolsa de São Paulo. E chegamos à última semana e o Ibovespa fechou em 109.560 pontos, com uma queda na sexta-feira, o último dia do ano, mas uma alta de 2% na última semana. E agora vamos falar da perspectiva para 2023. Como a nossa inflação está, de certa maneira, controlada, deverá haver uma queda na Selic ao longo do ano. E quando essa queda for sinalizada, até mesmo antes dela começar, vai dar um fôlego muito grande para as empresas do setor de varejo, para o setor de construção civil e as tecnológicas, que precisam muito de capital intensivo. Então, deve ter uma alta generalizada desses setores, que são as empresas
internas do Brasil, né? Consumo interno. Além disso, uma boa perspectiva também é com uma recuperação forte da China, que se vier a acontecer, deve puxar o setor todo de mineração e principalmente Vale do Rio Doce. Então, continua sendo uma boa oportunidade quando começar a recuperação chinesa ou dada a recuperação chinesa. Além disso, uma outra oportunidade é investir em BDRs da Alibaba Baba 34. Por fim, é importante dizer que nossa bolsa está muito barata e que deve haver uma certa recuperação ao longo do ano. Mas, como eu sempre digo, não dá para imaginar que as bolsas pelo mundo inteiro caiam e aqui a nossa bolsa suba. Até porque o nosso mercado é muito dependente do investimento estrangeiro. Quando o investimento estrangeiro vem para a nossa bolsa, ela tem uma alta significativa. E é o que vem acontecendo nos últimos dias, que é um investidor estrangeiro comprando e um investidor local vendendo. Bom, eu vou ficando por aqui, homenageando o futebol arte, né, que na figura do Pelé, que ele veio a falecer neste ano, agora no final do ano, e por isso eu estou vestido com a camisa da Copa de 70, a camisa 10 do Pelé. Isso é uma pequena homenagem para ele. E não esqueça de dar like no vídeo, curtir o canal. Eu estou aqui todo sábado no YouTube e diariamente no Instagram. Fique com a gente. Excelente 2023 para você. Bons trades e bom ano.